Olá, meu nome é Marcelo Marçal, sou advogado e idealizador do canal Adnegocia Talks. Hoje eu vou falar com você sobre uma operação que pode ser uma interessante alternativa para aquelas empresas que por algum motivo estejam passando por uma situação de crise econômico-financeira. Trata-se de uma operação que tem um viés imobiliário, mas também um viés financeiro, e é chamada de Sale e Leaseback. Bom, para falarmos de Sale and Leaseback, nós não podemos fugir daquele conceito muito baseado no senso comum e também, claro, com alguma fundamentação, com alguma lógica e com alguma veracidade, de que uma empresa bem-sucedida, ela necessariamente tem a sua sede própria, ela tem a sua unidade fabril instalada dentro de um imóvel próprio, o seu consultório, no caso de um prestador de serviços, enfim, durante muito tempo vigorou-se esse entendimento de que o sucesso estava atrelado ao acúmulo de patrimônio imobiliário. O imóvel sempre foi visto como um investimento muito atrativo, sobretudo do ponto de vista da rentabilidade, da valorização, e também sempre foi visto como sinônimo de sucesso. Mas de uns tempos para cá, essa mentalidade veio sendo alterada, por N fatores. Nós podemos até, num segundo momento, gravar um vídeo abordando hoje os benefícios e as desvantagens de se investir em um imóvel, mas de fato, de uns tempos para cá, a concepção de que é imprescindível ter um imóvel para que o seu negócio seja seguro, seja bem-sucedido, seja sustentável, essa concepção vem perdendo um pouco de força. E aí nós começamos a observar com mais clareza de que negócios bem-sucedidos podem, de maneira muito comum, sobreviver em imóveis alugados. Aliás, se o objeto do negócio daquela empresa não envolve compra, venda e administração de imóveis, não é imprescindível ter um imóvel próprio para o desempenho da atividade empresarial. Pelo contrário, o que é imprescindível é você investir na sua linha de produção, no aprimoramento da prestação dos serviços, no aprimoramento da sua equipe, no aprimoramento dos seus desempenhos de marketing comercial. Então, um imóvel necessariamente não é essencial para a atividade empresarial daquela empresa cujo objeto não explore a compra, venda e administração de imóveis. Note que aquele capital que está imobilizado naquele ativo imobiliário, ele poderia estar sendo utilizado em outras frentes daquela empresa, sobretudo para potencializar a sua capacidade de rentabilizar aquele dinheiro. Então, o Sale and Leaseback ele vem surgir como uma alternativa interessante para empresas que possuam o seu imóvel próprio, que tenham uma de suas unidades, a sua sede, filiais, unidades fabris, consultórios em imóveis próprios, uma alternativa para que essas empresas possam utilizar o dinheiro, o capital imobilizado naquele imóvel para amortizar dívidas, para investir no seu negócio, para conseguir aumentar a sua capacidade de retorno. E certamente aquele dinheiro imobilizado no imóvel, ele pode estar fazendo falta nesse sentido. De uma maneira bem simples, nós podemos conceituar o Sale e Leaseback como uma operação em que o proprietário vende o seu imóvel para um investidor e, subsequentemente, celebra com esse investidor um contrato de locação para fins comerciais. É uma operação imobiliária, naturalmente, uma operação de compra e venda, mas também é uma operação financeira se nós analisarmos sob o ponto de vista do resultado útil. Porque veja bem, o vendedor não está simplesmente se desfazendo de um ativo. Ele não está simplesmente experimentando ali a valorização de um imóvel que ele adquiriu. Na verdade, ele tem um intuito objetivo de liquidar aquele ativo e obter aquele recurso para investir no seu negócio.
Então veja bem, a venda acontece não apenas com o objetivo de se desfazer de um ativo e experimentar os resultados da valorização, mas sim de levantar recursos para poder investir no negócio daquela empresa. E por outro lado, o investidor ele adquire aquele imóvel com o intuito de ter rentabilidade imediata e uma rentabilidade segura, porque os contratos de sale e leaseback são celebrados por tempos duradouros, né? São contratos longos e a lei traz algumas proteções para o investidor no seguinte sentido de ter garantia do cumprimento daquele contrato e, sobretudo, de ter o seu investimento devidamente retornado ao término daquela locação, que, repito, são geralmente de longos prazos. A operação sale e leaseback, ela não é uma novidade no nosso ordenamento jurídico. Ela já está prevista na chamada Lei do Inquilinato, a Lei 8.245 de 1991, desde o ano de 2012. É que às vezes não é tão praticada quanto poderia ser, sobretudo fora dos grandes centros comerciais, das grandes cidades e capitais. Mas desde 2012 foi previsto no ordenamento jurídico o artigo 54A na Lei 8.245 de 1991, que traz a previsão de que quando o imóvel ele é adquirido previamente com um fim objetivo de ser alugado comercialmente, as cláusulas pactuadas no contrato de locação prevalecerão. Inclusive prevalecerão em razão de uma observância do legislador de diferenças nítidas, óbvias, entre os contratos de sale e leaseback e contratos de locação padrão. Veja bem, o contrato de sale e leaseback ele pode trazer previsões que seriam nulas num contrato de locação padrão. Por exemplo, as partes podem pactuar a renúncia à revisão do aluguel após o terceiro ano de contrato, previsto no artigo 19 da mesma Lei 8.245 de 1991. Também é possível as partes pactuarem a fixação de multa que não será aplicada à proporcionalidade do cumprimento do contrato em caso de rescisão antecipada. No caso do sale and leaseback, a multa ela pode ser aplicada na sua integralidade, inclusive remunerando o contrato como se ele tivesse sido cumprido até o término da vigência contratual. Nós não podemos nos esquecer também das diversas possibilidades de negócios jurídicos processuais fundamentados no artigo 190 do Código de Processo Civil, que podem ser incluídos no contrato de locação, sale e leaseback. Essas cláusulas, elas, conforme o artigo 54A previu, elas vão prevalecer. E se nós fizermos um cotejo com o artigo 421A do Código Civil, que foi incluído pela chamada Lei da Liberdade Econômica, a segurança jurídica está consolidada nessa modalidade de contrato, porque as partes se equiparam, né? Elas manifestam a sua vontade no contrato, celebram-no cientes das suas obrigações e responsabilidades e podem, portanto, dentro dessa modalidade excepcional de locação comercial, fixar regras que não são comuns em outros contratos de locação. Como em toda operação, você tem sempre as vantagens e desvantagens do negócio. As vantagens da operação de sale and leaseback são várias, nós podemos ficar aqui pontuando diversas vantagens, mas basicamente eu gostaria de trazer para você a vantagem de ser possível permanecer na utilização daquele imóvel, que já está pronto, que já é compatível com as atividades daquela empresa, e ao mesmo tempo utilizar o recurso que estava imobilizado naquele ativo, naquele imóvel. Então você permanece utilizando o imóvel e ainda se beneficia do valor que estava imobilizado junto a ele. Com a venda do imóvel, você tem um recurso para ser incluído no seu capital de giro, ele pode ser investido, ele pode ser utilizado para amortizar dívidas, ele pode ser utilizado para aprimorar a sua linha de produção,
para aprimorar a sua prestação de serviço, para potencializar as suas ações de marketing comercial. Então, o recurso ele se torna uma poderosa ferramenta para você aumentar a sua capacidade de faturamento e de rentabilizar aquele valor investido. Dependendo do regime de tributação da sua empresa, as despesas que você vai ter com o pagamento dos aluguéis serão contabilizadas como despesas operacionais e, portanto, dedutíveis da base de cálculo para fins de apuração e pagamento do imposto de renda pessoa jurídica. Portanto, um benefício fiscal também. Mas também existem os malefícios, né? Não são tantos, mas nós podemos aqui enumerar alguns, como por exemplo, a perda da autonomia para você promover alterações estruturais ou reformas profundas naquele imóvel, tendo em vista que você deixa de ser o proprietário, portanto você necessariamente terá a anuência ou a reprovação do proprietário em cima desses projetos de alteração do imóvel que você porventura queira fazer. Outro malefício é uma perda na sua capacidade de obtenção de crédito junto às instituições bancárias, que sempre enxergam com muito bons olhos as garantias contratuais através do patrimônio imobiliário daquela empresa. É óbvio que você pode reverter isso com outros meios de garantia, mas, de fato, a ausência daquele imóvel pode interferir, sim, na sua capacidade de obtenção de crédito junto a instituições bancárias. E também não se pode esquecer que você, ao desfazer isso do ativo, você não vai mais experimentar uma eventual valorização que ele tem a partir daquele momento. Óbvio, você se desfez, a partir de então, quem vai experimentar essa valorização é o investidor, o proprietário, aquele que adquiriu o imóvel e lhe alugou na sequência. Bom, em linhas gerais, ficou claro que a operação de sale e leaseback é uma alternativa para aquelas empresas que buscam levantar recursos, seja para amortizar dívidas, seja para investir no seu negócio, mas naturalmente se aplica somente àquelas empresas que sejam proprietárias dos seus imóveis. Haja vista que elas terão de se desfazer desse patrimônio, alcançar um investidor que vai adquirir o imóvel e celebrar subsequentemente um contrato de locação com o ex-proprietário, que a partir de então se torna locatário, inquilino daquele imóvel. Também ficou claro aqui que se trata de um contrato previsto na legislação, portanto um contrato típico, talvez não tão praticado quanto poderia ser, sobretudo fora dos grandes centros, mas por ser um contrato às vezes não tão praticado, ele guarda algumas especificidades, algumas complexidades que devem ser observadas com muita atenção. Existem aquelas que já estão postas na lei, estão evidenciadas no artigo 54A e seus parágrafos da Lei 8.245 de 1991, a chamada Lei do Inquilinato, mas também existem aquelas situações que não estão ali evidenciadas e podem ser inseridas na relação contratual, sobretudo porque o próprio artigo 54A e o artigo 421A do Código Civil permitem a autonomia das partes quando estão equiparadas em relações contratuais e relações empresariais, permitem que a autonomia das partes prevaleça, a autonomia de vontades, as cláusulas fixadas, as obrigações e responsabilidades criadas naquele contrato irão prevalecer até mesmo em detrimento de outras previsões legais. Ficou claro também que existem benefícios e malefícios, por isso é muito importante que o empresário faça uma análise financeira, jurídica do negócio, que faça uma investigação não só do ponto de vista financeiro, se seria mais interessante um empréstimo bancário, uma alienação fiduciária, uma hipoteca, verificar a situação da cobrança de juros e comparando isso com o valor do pagamento dos aluguéis mensais. Tudo isso passa por uma análise de uma equipe multidisciplinar. Do ponto de vista do investidor, o adquirente do imóvel, é importantíssimo fazer uma due diligence sobre aquele imóvel, sobre a vida pregressa daquele vendedor,
do ponto de vista judicial, é muito importante verificar as situações de execuções que estão eventualmente abertas ou não. Então, existem uma série de fatores que devem ser analisadas com muito critério nesta operação, que é muito complexa, para que ela seja bem sucedida. E sendo bem sucedida, certamente será agradável e satisfatória tanto para o vendedor, que se torna locatário, quanto para o investidor, que se torna o locador da relação. E se você acha que esse vídeo é merecedor de um pouco mais da sua atenção, não deixe de se inscrever no nosso canal, de curtir este vídeo, de compartilhar, enviar para seus amigos, seus colegas, deixar aqui nos comentários suas experiências sobre o tema, dúvidas que eventualmente vão surgir. Não temos ousadia nenhuma em esgotar um tema tão amplo e tão complexo num vídeo tão curto, mas sim de apresentar a operação para aqueles que não conheciam, relembrar aqueles que já ouviram falar e trocar ideias com aquelas pessoas que já conhecem o Instituto, que já praticam há mais tempo, ok? Fiquem ligados no canal Adnegocia Talks. Nosso intuito aqui é trazer sempre temas atinentes ao direito empresarial, ao direito imobiliário, às relações contratuais, ao direito de negócios. Vamos caminhando juntos, trocando ideias e informações, porque assim a gente dissemina o conhecimento e se fortalece ainda mais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.